Internautas queridos, bom dia. Em um minuto iniciaremos o nosso estudo bíblico. Hoje, Evangelho de Marcos, capítulo 3, versículos 20 a 30. A blasfêmia dos escribas, segundo algumas traduções. Em outras traduções, acusações contra Jesus. Vejo aqui as companhias da companheira Zelinda de Nova Odessa, da Rose Lange. Obrigado a vocês duas. Saudades também, Zelinda. E quando você puder, cumprimente a Janaína e todos os companheiros de nossa querida Casa Espírita. E aos demais internautas, a nossa gratidão e o nosso amor. Bom estarmos juntos no trabalho e no estudo do bem. Mais alguns instantes para obedecermos o horário. Maria da Graça Dútara também está chegando. Bom dia para você, Maria. Paz e luz para todos nós. Internautas queridos, sei que vocês já pensaram em Deus hoje e também em Jesus e na espiritualidade. Convido-os para, uma vez mais, pensarmos nesta espiritualidade tão generosa, com uma prece de louvor e de gratidão, apresentando à espiritualidade as nossas esperanças e as nossas necessidades. Marcos 3, versículos 20 a 30. Com sua permissão, leio e em seguida as reflexões. E foram para uma casa, e afluiu outra vez a multidão, de tal maneira que sequer podiam comer pão. E quando os seus ouviram isto, saíram para o prender, porque diziam: está fora de si. E os escribas que tinham descido de Jerusalém diziam: tem Beelzebu, e pelo príncipe dos demônios expulsa os demônios. E chamando-os a si, disse-lhes por parábolas: como pode Satanás
expulsar Satanás? Pois, se um reino se dividir contra si mesmo, tal reino não pode subsistir. Pois, se uma casa se dividir contra si mesma, tal casa não pode subsistir. Pois, se Satanás se levantar contra si mesmo e for dividido, não pode subsistir. Antes, tem fim. Ninguém pode roubar os bens do valente, entrando-lhe em sua casa, se primeiro não maniatar o valente, e então roubará a sua casa. Na verdade vos digo que todos os pecados serão perdoados aos filhos dos homens, e toda sorte de blasfêmias com que blasfemarem. Qualquer, porém, que blasfemar contra o Espírito Santo nunca obterá perdão, mas será réu do eterno juízo. Porque diziam: tem espírito imundo. Almas queridas, estudemos o texto no tempo que estabelecemos para esta hora. Inicio sugerindo a você que oportunamente leia e estude as questões 629 a 646 de O Livro dos Espíritos, que traz o tema o bem e o mal. O bem e o mal é um tema filosófico estudado desde a mais remota antiguidade. Há muitos milênios acredita-se na existência das duas forças, na força do bem e na força do mal. Inclusive, até os dias de hoje, há aqueles que acreditam na existência pessoal do diabo como sendo a personificação, a representação do mal. E ao tempo de Jesus, esta crença era ainda muito mais radical, muito mais aceita do que nos dias atuais. E os escribas, como vemos, vendo que Jesus doutrinava os espíritos, orientava os espíritos, afirmavam que Jesus tinha um pacto com os demônios e que expulsava os demônios por ter um pacto com eles. E vocês verão, internautas, que se pode extrair desta passagem muitas reflexões, dentre elas sobre o bem e o mal. O que é o bem? O bem é tudo aquilo que é conforme o pensamento de Deus, conforme a vontade de Deus. Deus é a suprema perfeição, é amor absoluto, é o bem absoluto.
Portanto, o bem é tudo o que se relaciona com Deus. O mal é tudo aquilo que se distancia, é tudo aquilo que se afasta de Deus. É um tema vasto, profundo, mas precisamos agora utilizarmos-nos de síntese. Jesus apresentou esta síntese sobre o bem e o mal, nos propondo duas regras básicas, a saber, não faça a outrem o que não queres que outrem te faça. É a regra da justiça. Não fazermos a ninguém o que não queremos que nos façam. É a regra da justiça. Não fazermos o mal para os outros que não queremos para nós. A outra regra é a regra do bem, é a regra do amor, que consiste em fazermos o bem aos outros, na medida em que queremos que os outros nos façam o bem. Não fazer o mal e fazermos o bem. Diante disto, nós percebemos que poderemos acertar ou errar em duas hipóteses. Acertamos quando não fazemos o mal e quando fazemos o bem. Não basta, portanto, uma virtude negativa, não fazer o mal. Muitas pessoas pensam e falam assim: eu não faço o mal para ninguém. Sim, mas e o bem? Essas pessoas que não fazem o mal estão fazendo o bem? Precisamos nos abster do mal. Sim, mas precisamos agir no bem, praticar o bem. Porque não fazer o mal é simples. Basta que alguma circunstância nos impeça de fazer o mal e até querendo fazer o mal, se travados por uma situação qualquer, não fazemos o mal. Não fazer o mal é uma meia virtude. E às vezes não tem virtude nenhuma, porque só não se fez o mal por alguma circunstância impeditiva. Mas para fazermos o bem, precisamos de uma postura proativa, precisamos de uma atitude propositiva, de utilizarmos o livre-arbítrio. Alguém dirá para si mesmo: eu escolho o bem, eu quero fazer o bem, e vai e faz o bem. Erramos, pois, em duas hipóteses: quando fazemos o mal que não era para ser feito, e não fazemos o bem que era para ser feito. E acertamos em duas situações: quando não fazemos o mal que não era mesmo para ser feito, e fazemos o bem que deveríamos mesmo fazer. Seguindo, quero agora dizer que o bem nunca faz o mal. A árvore boa, no sentido moral,
não pode dar maus frutos. Quando vemos alguém praticando o bem, é porque este bem, de alguma forma, existe nele. E quando vemos alguém praticando algum mal, é porque este mal, num certo grau, também está presente na pessoa. O bem legítimo, o bem real, o bem verdadeiro não faz o mal. O mal não faz o bem. O mal não faz o bem. Mas quando a pessoa se deixa conduzir pela fé, pela bondade, pelo amor, pelo otimismo e por outras atitudes cristãs, ela consegue do mal extrair algum bem. O bem não faz o mal. O mal não faz o bem. Mas a pessoa otimista, que quer valer-se de todas as oportunidades para crescer, mesmo do mal, pode extrair bem para si. Vimos ou ouvimos no texto que os escribas disseram que Jesus estava orientando os espíritos ou expulsando os espíritas na linguagem bíblica por ter um pacto com o demônio, com o diabo, com Belzebu, que era na época tido como um dos líderes dos demônios. Observemos que Jesus nada fala e nada faz para provar o contrário em relação àquela acusação. Ele foi acusado de ter um pacto com Belzebu e não se defende. E isto nos faz recordar um dos conselhos do nosso amado Chico Xavier, sempre vivo em nossa alma. Ele dizia: quando uma crítica for verdadeira, envidemos esforços para nos corrigir. E quando uma crítica for falsa, façamos silêncio e sigamos. Não precisamos interromper nossa marcha, suspender um trabalho, uma realização qualquer, por não agradar a todos. Porque não vamos conseguir agradar a todos. Não vamos conseguir a compreensão de todos. No livro Agenda Cristã, André Luiz nos recomenda isto. Não intente conquistar, conseguir o que nem o próprio Cristo conseguiu até aqui, que é agradar a todos. Na década de 1980, quando iniciamos o trabalho de fundação e construção da comunidade espírita Joana de Ângeles, onde estamos agora, recebemos muitas críticas, críticas ácidas, amargas, severas, filhas da incompreensão. Vou citar uma pedindo vênia, esperando não te escandalizar. A nossa instituição nasceu como um lar para meninas, abrigo para meninas.
E muitos homens me disseram: Isaías, você vai fundar uma zona do meretrício em Oswaldo Cruz? E eu dizia para estes críticos de plantão: enquanto tivermos homens sedutores em Oswaldo Cruz como você, é possível que o nosso lar venha mesmo a se transformar em uma zona do meretrício. Eu não lhes devia satisfação. E digo, se eu fosse me deixar impressionar pelas críticas, a instituição, se dependesse de mim, acolhendo essas críticas, a instituição não existiria. E tantas outras situações que envolvem a mim e a vocês, internautas. Estamos convictos do nosso compromisso com o bem? Prossigamos, prossigamos, sem a pretensão orgulhosa, soberba, arrogante, de pretender, por enquanto, a compreensão, a simpatia, o aplauso, as homenagens, o apoio de todos. Impossível. Então Jesus nada faz. Por quê? Porque o Cristo sabia o que estava fazendo. Ele tinha uma perfeita identificação com o Pai, tinha clareza de compreensão a respeito de quem ele era e o que viera fazer na terra. Estava, portanto, no cumprimento do seu dever e com paz de consciência, é o quanto lhe bastava. Os escribas, fariseus, saduceus não estavam em condições de compreendê-lo naquele momento? Paciência. O tempo, a dor e outros fatores oportunamente haveriam de ensejar a saduceus, escribas e fariseus que despertassem para a verdade. Ainda hoje, nós também presenciamos esta acusação. Os poucos versados em espiritismo pensam que nós, os espíritas, só conversamos com o demônio, com o diabo. E como recomendação, sugestão de leitura, busque o Livro dos Espíritos na introdução, item 10, onde Allan Kardec comenta isto. E os que fazem esta acusação demonstram ou ignorância do que se passa na intimidade de um centro espírita, ou demonstram má vontade, uma observação incompleta. Porque uma observação mais demorada, mais acurada, vai permitir ao observador honesto, ético, portanto de boa vontade, a perceber que nós dialogamos sim com os espíritos inferiores para orientá-los, para despertá-los para a verdade e o bem. Mas também conversamos com os espíritos superiores, com os espíritos amigos, familiares que nos precederam na viagem de volta à pátria espiritual. E não venham dizer que Moisés proibiu, porque encontramos no Velho Testamento passagens que demonstram a comunicabilidade dos espíritos com os encarnados,
como, por exemplo, na passagem entre Saul e Samuel, que vão ter com a pitonisa de Endor. Isso está na Bíblia. E em Mateus capítulo 17, vemos que no Monte Tabor, Jesus se põe a conversar com Moisés e Elias. Moisés, que havia morrido há mais de 1000 anos, e Elias, que havia morrido há mais ou menos 400 anos. Portanto, se Moisés proibiu, ele próprio revogou, como vemos em Mateus capítulo 17. Né? E no texto de hoje, temos ali uma passagem que Jesus fala de pecar contra o Espírito. E aí está um dos tópicos importantes do nosso estudo desta hora. Como interpretar o pecado contra o Espírito Santo? Podemos trazer algumas possibilidades. Pecar contra o Espírito é não reconhecer a paternidade de Deus. É adotar uma postura materialista, imediatista, hedonista, para usar uma outra expressão, desinteressando-se completamente do tema Deus, desinteressando-se da paternidade divina. Reencarnamos com uma proposta, com um projeto de desenvolvimento das nossas possibilidades espirituais, e aqui chegando, a pessoa se distrai, se ocupa com 1000 questões materiais, esquecendo-se de que é um espírito, e esse espírito deve merecer o seu maior investimento. Pecado contra o espírito. Pecado contra o espírito, não reconhecer a figura do Cristo na pessoa de Jesus. Quantas pessoas, por teimosia, por orgulho, por soberba, insistem em não perceber em Jesus a presença do Cristo, a presença do Messias tão esperado, e se distanciam dele deliberadamente, desconsideram-no, desprezam-no, não valorizando o Evangelho. Pecar contra o Espírito, pois, é não verticalizar, não dar ênfase à espiritualidade na vida. Pecar contra o Espírito é não se empenhar ou empenhar-se de maneira insuficiente na prática do bem. Vemos no texto que os líderes religiosos interpretaram o fenômeno como lhes convinha, como lhes interessava. Assim age a pessoa de má vontade, a pessoa preguiçosa, deliberadamente interessada em não enxergar a verdade. É sempre do contra, sempre focalizando as coisas sob o seu prisma, o prisma do seu interesse, da sua conveniência. Jesus veio, era um homem simples, pobre, desataviado,
simples, viveu para amar, para servir, para ensinar, para perdoar, para auxiliar, para orientar, para socorrer. E com tudo isto, os teimosos de plantão, os orgulhosos e os egoístas de plantão insistiam em acusá-lo porque não lhes interessava nem um pouco abrir mão de seus conceitos, de seus preconceitos, de seus interesses egoísticos para se renderem à verdade, à luz. O interesse inferior abafa, sufoca, anestesia a verdade e a luz. Queridos, avançando para o encerramento das nossas reflexões, Jesus também se refere à divisão. Precisamos estar atentos a isto. Nós que compomos uma igreja, seja católica, os evangélicos, nós, os espíritas, precisamos nos unir em torno do ideal do Cristo. Eu faço aqui uma pausa para registrar algumas presenças em nossa palestra online. Rosa Claro, nossa irmã de Bauru, Patrícia, Solange, Luciane Dornelles, Renata Lacerda, Augusto de Franca, Laura, Irene, Júlio, Iris, Célia, Neide, Rosanda, Solange Claro, sobrinha, Esther Schmidt, de Porto Alegre, Carla Gouveia, Joana de Souza Claro, Arlete de Salesópolis, Viviane e certamente muitos outros. A todos vocês, o meu amor e a minha gratidão. Precisamos, pois, tomar muito cuidado para fechar o nosso estudo da manhã, não permitindo que o orgulho, o egoísmo, o preconceito entre pessoas, entre classes, entre países, nações, entre religiões, nos dividam, nos separam. A humanidade tem tardado na percepção desta verdade muito simples, expressa em duas palavras da oração dominical. Dominical, domínio, dominus, a oração do Senhor. Pai nosso. Queridos, Pai nosso, Pai representando a paternidade divina, somos todos filhos de um mesmo Pai, nosso. Consequentemente, somos todos irmãos, independentemente de raça, cor, credo, convicções políticas e quaisquer outros critérios. Somos uma só família, a família humana. E isto precisa ser trabalhado entre todos. Emmanuel nos diz que não podemos ficar indiferentes às dores do mundo. E ele se expressa da seguinte maneira: uma lágrima no hemisfério norte repercute no hemisfério sul. E a física quântica
vem nos demonstrando isto cientificamente. Uma borboleta que voeje em algum lugar do planeta repercute em todo o orbe. Nós somos unidades numa variedade infinita, ou nestas variedades infinitas, podemos perceber uma unidade. Pai nosso, portanto, em uma casa espírita ou em qualquer agremiação, unidade de vistas, convergência de sentimentos, de objetivos, porque somos todos irmãos. E assim como Cristo deu testemunho de que Ele e o Pai eram um, no sentido da identificação no bem, que nós também provemos isto para nós mesmos e para os outros. Encerrando, nós queremos o que Deus quer, nós queremos o bem que Deus estabeleceu, temos envidado esforços para fugirmos do mal, que é tudo aquilo contrário ao bem de Deus. Estamos nos esforçando para querermos o que o Cristo quer. Estamos nos esforçando para querermos o que o Evangelho nos propõe. Estamos nos esforçando para querermos, buscarmos, implantarmos, implementarmos na nossa vida aquilo que a doutrina espírita propõe. Não basta que alguém seja católico, é preciso que o nosso irmão profitente do catolicismo se esforce por ser um bom católico. Não basta que outrem seja evangélico, que se empenhe por ser um bom evangélico, ou budista, ou messiânico, ou profitente da Seite-Noyer, da Umbanda. Não basta dizer-se espírita, porque convenhamos que há espíritas e espíritas. E Allan Kardec deixa isto muito claro no capítulo 17 do Evangelho, Sede Perfeitos, no item 4, os bons espíritas. Os bons espíritas. E ele diz que reconhece-se o verdadeiro espírita por sua transformação moral e pelos esforços que emprega para domar suas inclinações más. Reconhece-se o verdadeiro espírita. Portanto, se há o verdadeiro espírita, a contrário senso, podemos concluir que há também o falso espírita, o equivocado espírita. Reconhece-se o verdadeiro espírita por sua transformação moral e pelos esforços que emprega para domar suas inclinações más. Sou espírita nesta encarnação há 40 anos. Se hoje eu for o mesmo colérico de há 40 anos, conclusão, eu não sou um verdadeiro espírita. Se hoje eu for tão orgulhoso quanto era há 40 anos, ou se eu sou hoje tão egoísta quanto era há 40 anos,
triste conclusão. Eu não sou um verdadeiro espírita. Eu não sou um bom espírita. Posso até ser espírita, mas não mereço o qualificativo de bom. E observemos a lógica irretorquível de Allan Kardec. Não precisamos pretender nos tornarmos espíritas bons. Nós não somos espíritas bons, mas podemos ser bons espíritas. Que Jesus nos ajude a nos tornarmos melhores cristãos e melhores cristãos espíritas para aqueles que abraçaram a doutrina espírita como roteiro de libertação e de paz. Seja assim. Assim seja.